Boa tarde, gente. Meu nome é Letícia, sou aluna extensionista do projeto Constituição é Notícia e estou aqui na companhia de Dr. Fábio Almeida para conversar um pouquinho com vocês a respeito da MP 936. A MP 936 ela foi editada dia 1º de abril de 2020, em virtude da situação de pandemia que a gente se encontra mundialmente. O Covid-19 fez com que a gente entrasse num estado de direito, num estado social, completamente diferente daquilo que a gente vinha acostumado. E, sendo assim, precisamos legislar e impor normas que consigam definir algumas questões dessa situação e poder guiar melhor o cidadão nesse tempo. A MP 936, especificamente, ela fala das relações trabalhistas no tempo de pandemia e ela traz também a questão do benefício emergencial do governo em relação a empregados e empregadores, a suspensão do contrato de trabalho, a diminuição de jornada de trabalho, a diminuição salarial, entre algumas outras questões que vêm nesse meio de dar um guia, dar um norte aos empregadores e empregados que se veem numa situação muito única, muito diferente. A gente está em isolamento social, então muitos comércios não podem abrir, a economia está tendo que se readaptar a esse momento. E aí, tendo em vista essa edição dessa medida provisória, a gente vai bater um papo aqui com o Dr. Fábio a respeito da constitucionalidade, dos aspectos jurídicos dessa MP, não somente da questão prática, assim, da aplicação da norma em si, mas no que é que ela implica, o que é que ela traduz a respeito do Estado Democrático de Direito, o que é que ela traz a respeito da nossa Constituição. Será que ela está de acordo com a Constituição? O que é que a gente tem a respeito dessa MP dentro da CLT, por exemplo, que já foi reformada há 2 anos atrás. Então, a gente vai ter um bate-papo aqui com o Dr. Fábio e vamos lá. Então, meu nome é Fábio Almeida, eu sou advogado, sócio do escritório Almeida Advogados, sou especialista em direito tributário e trabalho eminentemente com direito empresarial. Esse convite feito por vocês, ele é super interessante porque me permite discorrer sobre 2 temas que eu gosto muito, direito do trabalho e direito constitucional. E aí a gente vai conseguir fazer duas vertentes bem diferentes. A gente vai conseguir fazer uma abordagem prática sobre a MP 936, e voltada necessariamente para o direito do trabalho, e a gente vai conseguir também fazer uma abordagem mais voltada para o campo acadêmico, para o campo estudantil, né? E que me faz estimular vocês a debaterem, a pensarem um pouco mais sobre o tema, né? Sobre um viés constitucional, né? E aí é um tema que ele não tem um limite, ele não tem um fim. Vocês vão poder passar dias, semanas, meses, daqui a anos a gente vai estar estudando isso daí ainda e dizendo, vem cá, como é que aquilo parou no nosso ordenamento, né? Mas é isso. Vamos tratar primeiro da questão trabalhista, tratar ela sobre o aspecto prático, que é o que nos interessa sobre esse ponto de vista. Essa MP 936, ela nasce como uma necessidade da sociedade para atender um momento ímpar que estamos vivendo, né? Eu ressalto a vocês que o mundo inteiro, não só o Brasil, está passando por um momento que, na história moderna, ele não se equipara a nenhum outro, né? Estudiosos sobre o tema, sobre os mais diversos campos, desde o direito até a economia, administração, engenharia, todos esses campos discutem esse fundamento e comparam o momento de hoje a 3 grandes momentos que a humanidade viveu na era moderna. As 2 grandes guerras e o crash da Bolsa de Nova York de 1929. Então, assim, a gente está diante de uma situação completamente excepcional. E o que fazer a partir de então?
era óbvio que o governo ele precisava intervir na economia de uma maneira muito mais assertiva, muito mais forte, né? E isso daí já é uma matéria que a gente vai discutir lá na frente, quando a gente for tratar de direito constitucional. Mas aí, ele precisando intervir nessa questão do direito do trabalho, seria óbvio, evidente, que com o não faturamento, com a diminuição do faturamento das empresas, e aí quando eu falo empresas, eu falo de todos os empregadores, tanto comércio, indústria, serviços, enfim, todos esses, eles iam ter uma diminuição das suas receitas, e é uma consequência lógica. Com a diminuição da receita, a gente tem também o corte de despesas, e o corte de despesas ele vai primeiro para onde? Para os empregados. Então, visando manter o vínculo trabalhista, manter os contratos de trabalho ativo, e diante de uma infinidade de pedidos, de súplicas por parte da sociedade civil, o governo resolveu criar essa modalidade, essa MP, com 3 vertentes. Ela cria o auxílio emergencial, que é destinado a pessoas que estão fora do vínculo seletista, ou ainda que estão empregados por meio de contratos de parceria com o MEI, contratos de prestação de serviço como o MEI, pessoas que possuem trabalhos informais, certo? E outra que, embora não esteja na MP, que também é abarcado, são os contratos de trabalho intermitente. Não sei se vocês lembram que a reforma trabalhista trouxe a questão do trabalho intermitente, né? E uma das consequências desses empregados, já que eles trabalhavam basicamente durante períodos determinados, visando socorrer eles, também foram incluídos nessa questão do auxílio emergencial. E, do outro lado, para os seletistas, suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. E aí, as pessoas perguntam se essas medidas foram suficientes. Eu acho que não. Essas medidas não foram suficientes. Mas dentro do que a gente tinha, dentro do universo que a gente tinha, das ferramentas que nós tínhamos em mãos para o momento, foram razoáveis, entendeu? E eu costumo dizer o seguinte, que as empresas que encaram as suas atividades de uma maneira profissional, elas vão conseguir, tendo uma assessoria interessante, elas vão conseguir superar esse momento, entendeu? Óbvio que é muito difícil você não ter receita ou ter a sua receita muito diminuída, mas outros incentivos, por meio de outras medidas provisórias e outros atos normativos, também foram concedidos às empresas. Por exemplo, postergação de pagamento do Simples, reparcelamentos, refinanciamentos dos bancos de fomento e dos bancos públicos. Então, dá para se adaptar nisso daí. Em relação aos contratos, para a gente não se perder muito aqui falando sobre várias coisas, a suspensão do contrato de trabalho, ela é aplicada basicamente para empresas que tiveram suas atividades 100% interrompidas, certo? Então, imagina, por exemplo, um restaurante que funciona na beira-mar, certo? Um daqueles bares de praia. Ora, as praias estão fechadas na maior parte do Brasil, esses restaurantes não têm a cultura de se trabalhar com delivery e todos os seus funcionários estavam ociosos. Então, para eles, qual é a melhor alternativa? Fazer a suspensão do contrato de trabalho. Essa suspensão vai até 60 dias e quais os ônus e os bônus disso daí? Quando a gente faz a suspensão do contrato de trabalho, o empregado ele passa a receber o que receberia por meio do seguro-desemprego, o mesmo valor. Vocês sabem que o seguro-desemprego ele não é exatamente o que você recebia a título de salário. Ele tem uma proporcionalidade, tem um jogo de números, mas que também não fica muito distante daquilo que você recebia. Então, a grosso modo, né, tem algumas faixas de salário e tal, mas a grosso modo é basicamente isso. Quando você tem um contrato de trabalho suspenso, durante esse período de suspensão, o governo vai pagar você o que você receberia pelo seguro-desemprego. E vejam também que, para o governo, isso é muito interessante. Porque imagina o impacto que o governo teria com todas essas demissões, ele ter que pagar seguro-desemprego a todo mundo e por tempo muito maior do que esse período da suspensão.
entendeu? Então, assim, foi uma jogada interessante, inteligente, nesse sentido, né? E qual o prejuízo que a empresa tem com isso daí? Eu não vou nem dizer prejuízo, mas o direito, a obrigação que ela tem é de manter a estabilidade do contrato de trabalho. Então, se o cara tem um contrato de trabalho suspenso por 30 dias, ele vai ter que, após o retorno às atividades, ele tem 30 dias de trabalho garantido, certo? Se ele for demitido durante esse período, o empresário ou o empregador fica lá obrigado a ressarcir ele por esse período que ele foi demitido, nesse período que ele não trabalhou. Então, ele teria 30 dias, teria que indenizar esses 30 dias. Né? Em relação à redução da jornada de trabalho, ela passa a ser interessante para as empresas que mantêm suas atividades, mas em horário reduzido, entendeu? Ou ainda aquelas empresas que mantêm a sua atividade, mas em razão da demanda tiveram que diminuir seus pedidos, tiveram que atender de uma maneira mais concisa, entendeu? Então, ainda tratando de restaurantes, por exemplo, vamos supor que há um restaurante que trabalha ainda com delivery e que ele conseguiu se manter aberto. É um serviço essencial, um serviço de alimentação, e que ele conseguiu se manter aberto, mas ele não tem mais a necessidade de atender o salão, né, digamos assim, as mesas que estariam ali para serem servidas. Então, é muito mais interessante para eles, em vez de suspender o contrato de todo mundo, vamos fazer aqui uma redução da jornada de trabalho e modificar essa grade de trabalho do pessoal. Então, não preciso mais de um funcionário trabalhando 8 horas por dia. Ele pode trabalhar 4 durante um expediente e o outro funcionário trabalhar os 4 no outro expediente, né? E aí, para esses casos, o que acontece? A empresa vai pagar a ele o mesmo valor da hora trabalhada, certo? Mas com a redução do final. Então, o valor da hora ele tem que ser preservado, e aí vamos supor que a empresa reduziu em 50%. Então, a empresa vai pagar a ele o saldo final de 50% do salário dele, e os outros 50% vão ser pagos pelo governo, mas não vão ser pagos também na mesma proporção que seria o salário. Vão ser pagos com base no que ele receberia a título de seguro-desemprego, certo? E apenas para fechar esse tópico, eu trago para vocês uma discussão que foi bem interessante, que foi parar lá no Supremo, inclusive, porque ambas as opções, tanto de suspensão como de redução da jornada de trabalho, exigiam a manifestação do sindicato, né? Ou melhor, não era nem a manifestação do sindicato, eles exigiam a ciência do sindicato, ou seja, você tinha que dar ciência ao sindicato que esse acordo tinha sido feito. E aí, o que é que se apresenta como interessante nisso daí? Mais uma vez, eu volto a falar da reforma trabalhista. Durante a reforma trabalhista, a gente teve uma guerra muito grande sobre o papel do sindicato na sociedade, né? O papel dos sindicatos na gestão dos seus empregados, dos acordos coletivos, dos acordos individuais e tal. E a gente estava vivendo um momento em que os sindicatos eles se apresentavam, na sua imensa maioria, como um grande vilão para a classe política. E aí perderam uma guerra de braço gigantesca, e dentro dessa guerra de braço estavam as contribuições sindicais, estavam a questão da não obrigatoriedade de pagamento, enfim. E aí os sindicatos eles tiveram seu papel achatado nisso tudo, né? Por quê? Porque naquele momento não se apresentava como necessário, digamos assim, um sindicato que pudesse fiscalizar essas relações de trabalho. E aí, quando é agora, o pessoal se dá conta e faz, nossa, pode dar uma besteira nesse negócio aí. Porque, imagina, o patrão vai chegar lá para o cara e vai dizer, vou suspender teu contrato de trabalho. Mas vem cá, é um acordo. Se o empregado disser, não, eu não aceito a suspensão do contrato de trabalho. E aí, quem é que vai ter força para dizer, não, você vai ter que fazer isso? Entendeu? Seria o sindicato. O sindicato era o responsável por fazer essa intermediação. Acaba que não é nenhum acordo, né? Não é uma negociação, é imposição mesmo. Quem tem mais poder de barganha, ele vai ter esse poder de decisão também. Exatamente, exatamente. E aí, assim, é muito complicado quando você trata de acordo, porque, imagina,
E aí eu já estou enfrentando isso nas demandas que estão aparecendo, não é, das consultorias que a gente presta, de alguns empregados que negaram, entendeu? E disseram, olha, não tenho interesse em fazer a redução aqui da minha jornada de trabalho, porque eu vou ter um prejuízo financeiro de, sei lá, R$ 200, R$ 300. E isso faz diferença. E aí, como é que ele deve proceder? Fica aquele impasse, entendeu? Porque o dono da empresa vai dizer, tá, então eu vou te demitir sem justa causa. Demite sem justa causa, o cara perde o emprego, vai lá receber o seguro-desemprego. Pô, não vai para frente nem para trás isso daí, entendeu? Então esse era o momento do sindicato intervir, do sindicato chegar lá e conversar e etc. Só que o que foi que aconteceu? Quando se disse que o sindicato tinha que participar, os sindicatos começaram a cobrar por essa participação. E aí a gente teve um problema gigantesco com isso, porque as empresas chegavam com os acordos todos formalizados e diziam, olha aqui, sindicato, estou fazendo um acordo com meus empregados. Aí o sindicato dizia, joia, mas para homologar eu quero tantos reais. E aí a gente fazia, putz, mas e aí, como é que a gente vai fazer? Aí ele, pô, a gente não tem a obrigação de prestar essa assessoria gratuita para vocês, nem para eles, porque caiu aquela questão da representatividade sindical e etc. Acabava ficando mais um jogo de interesses pessoais, né? O sindicato colocando seus interesses pessoais acima daquilo que ele tinha que representar. Isso. A gente não pode, obviamente, generalizar essa questão dos sindicatos. Eu, por exemplo, trabalho para um sindicato e lá a gente não teve esse problema, entendeu? De fato, a gente assessorou todo mundo, mas é um sindicato de uma categoria mais qualificada, de nível superior, então a demanda era muito menor. Né? Então a gente teve que procurar a gente conseguiu estudar caso a caso. Mas imagina, por exemplo, o sindicato dos comerciários de Campina Grande, que os caras recebem, sei lá, 10 mil acordos de uma vez. E aí? Como é que você vai gerir isso daí, entendeu? Acaba ficando uma etapa mais burocrática também, né, para a realização desse acordo. Acaba retardando o... Sim, aí quando chegou lá no STF, veio a decisão de que, em sede de tutela antecipada, que o sindicato tinha que intervir. Ou melhor, ele tinha que se manifestar. Mas aí, em sede de embargos de declaração, o ministro aclarou e disse, olha, não, eu não estou dizendo que o sindicato tem que proibir, eu estou dizendo que vocês têm que comunicar, ele tem só que se manifestar e dizer, olha, tá, estou ciente. E aí caiu por terra toda essa obrigatoriedade do sindicato tá intervindo diretamente nisso daí, né? Então, o que é que o pessoal está fazendo? Está só dando ciência ao sindicato, dizendo, olha, estou te comunicando que eu estou suspendendo o contrato de trabalho desse pessoal. Se você vai aceitar ou não, isso aí é outro problema. Você que lute, né? Entre aí com seu recurso e toca o barco, entendeu? E, enfim, eu acho que dessas questões, de uma maneira geral, um panorama geral dessa MP é isso. Estou aberto aí agora para que vocês façam suas perguntas em relação à MP, depois a gente dá uma caminhada pelo campo constitucional. Doutor, eu tenho uma dúvida, na realidade, em relação aos prazos. Essa MP, a questão da suspensão de contrato até 60 dias. Mas e se essa situação do isolamento social se prorrogar, que é o que está sendo... Assim, é o que está prestes a acontecer, né? Essa prorrogação do isolamento social. Então, assim, a gente vai precisar de um novo instrumento para trazer para normatizar essa situação, ou esse instrumento pode ser simplesmente prorrogado também, enfim, como é que fica? Tem até um ponto que, longe de mim fazer qualquer crítica política em relação a isso, entendeu? Mas, infelizmente, é muito pouco provável a gente tratar desse assunto sem falar de política, né? A gente está tendo uma divergência muito grande entre a postura do governo federal, né, e na pessoa do seu presidente, e a postura dos governos estaduais e municipais. O governo federal ele não defende uma política de isolamento,
e ele trata essa questão, essa pandemia, como se fosse algo que pudesse acabar semana que vem, que pudesse acabar daqui a 15 dias, entendeu? E os governos estaduais, os governos locais, município e estado, alguns, na sua imensa maioria, já têm uma perspectiva mais futurista, mais progressista, dizer, olha, não, a gente sabe que isso não vai durar uma semana, nem 15 dias, não, que os efeitos disso aí serão bem prolongados. E aí, discute-se muito que o objetivo do governo federal, ao colocar um prazo tão curto para isso daí, tenha sido justamente esse, né? De, primeiro, pressionar a sociedade civil a sair do isolamento para dizer, olha, vem cá, depois de 60 dias, acabou, não tem mais auxílio do governo, não, vocês vão ter que voltar a trabalhar, entendeu? E essa foi a forma como eles utilizaram, e durante algumas entrevistas mais recentes, né, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tanto o presidente como o ministro da Economia têm dito que não pretendem renovar esse tipo de benefício, né? Tanto que o auxílio emergencial, no valor de R$ 600, ele foi dividido em 3 parcelas, sendo que 2 delas são pagas no mês de abril e a terceira no mês de maio. Ou seja, não há provisão para pagamento disso em junho, tá? Então, para isso, uma nova medida provisória vai ter que ser editada falando dessa prorrogação. Nem que seja uma medida super simples, com 2 artigos só, fazendo referência à MP 936, dizendo que se prorrogam todos os prazos e benefícios e etc, 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 né? Ou uma nova MP tratando dessa questão de uma maneira mais formal, menos atropelada, entendeu? Porque tudo isso aí foi criado muito rápido, assim, a toque de caixa, sabe? Imagina tu tá lá dormindo, toca teu despertador e diz, olha, acorda, tu precisa escrever um negócio aí urgente, entendeu? Pensa e faz isso, né? Então foi assim, esse foi a grande sacada dessa medida provisória. Então a gente vai ter sim, Letícia, que promover uma nova MP para tratar desses assuntos, entendeu? Inclusive, a maior parte das empresas, elas não concederam aos seus empregados os 60 dias de suspensão ou os 60 dias de redução de jornada. Todas elas fizeram 30 mais 30 ou 20 mais 20, entendeu? 20, 30, sabe? Com essa expectativa também de que as coisas voltassem logo. Ainda nessa linha de pensamento com relação à participação sindical, tem uma questão que eu acho muito importante a gente levantar, justamente porque está em muita discussão agora, porque desde o momento que surgiu essa MP, foi levantada muitas polêmicas, e inclusive foi ajuizada a ADI 6.363, sendo contra a redução da jornada de trabalho e do salário, e também da suspensão de contratos sem a negociação coletiva, como o senhor já falou. Mas o ministro Lewandowski, ele seguiu a linha de pensamento de interpretação conforme a Constituição, de que não seria possível essa redução do salário por base no artigo 7, que não autoriza a redução salarial sem a anuência dos sindicatos. Mas eu acho importante a gente levantar esse questionamento com relação a essa constitucionalidade, porque eu vejo muito o debate de que essa redução não se trataria de uma redução salarial direta, ou seja, não se trataria de reduzir o salário mantendo o trabalho, o mesmo trabalho, mas sim uma redução proporcional do trabalho conforme a jornada de trabalho. E por conta disso, eu vejo muito em debate, muitas pessoas afirmando de que não seria uma redução salarial, pois iria contra o próprio conceito de redução de salário, já que esse conceito traria diminuir o valor recebido pelo mesmo trabalho, mas sim uma alteração temporária da base do contrato. Ou seja, seria uma alteração proporcional do salário conforme o trabalho. E, portanto, eu gostaria de saber a opinião do senhor em relação a isso. Se o senhor está pela linha da interpretação conforme a Constituição, ou se acha que a MP realmente
trouxe essa possibilidade de diminuição indireta do salário? Olha, Bia, se eu pudesse, eu só assinava embaixo aí do que você falou, da sua opinião e pronto. Mas é basicamente isso mesmo, assim. Eu acredito que a gente, antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar primeiro na situação que estamos vivendo, certo? No momento que estamos vivendo. E aí, todas as outras interpretações decorrem disso, tá? Se a gente fosse colocar a Constituição acima de todos os outros fatos, certo? E interpretar tudo conforme a Constituição, ou seja, primeiro a Constituição, depois os fatos, derrubar praticamente todas as medidas provisórias que foram estabelecidas até então, certo? Que foram promulgadas até então. Não só isso, mas uma série de outras questões, como, por exemplo, o projeto do senador Anastasia, que modifica alguns dispositivos do Código Civil, né, que cria o REGET, que é um sistema emergencial para regular as situações de direito privado, né? Isso daí também cairia muito por água abaixo. Mas, me atendo exclusivamente a essa questão do salário, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que não se trata de uma redução do salário, certo? Porque você tem também como é que eu posso dizer, uma coparticipação, uma contraprestação do outro lado, porque o empregado ele também vai reduzir a sua jornada, né? E se você for ver, essa situação ela já é aceita em outros pontos. Acontece que nesses outros pontos, nessas outras situações, se exige a participação do sindicato, entendeu? Lembro que, alguns anos atrás, a gente teve uma crise econômica muito pesada, muito forte, e o desemprego aumentou bastante. E no ABC Paulista, houve a necessidade de uma negociação coletiva muito pesada, né, entre o sindicato e as empresas de metalurgia. E, nesses casos, o sindicato foi obrigado a intermediar as negociações para, de fato, reduzir o salário, entendeu? As pessoas iam continuar trabalhando com a mesma jornada e com o salário reduzido, entendeu? Então, já era algo permitido no nosso ordenamento, né? Não é uma situação excepcional, e, nesse caso, em especial, a gente tem que colocar primeiro o fato, né? Primeiro o momento, depois a Constituição, e aí sim a gente vê que não se trata de uma redução, mas sim de uma adequação, digamos assim. Até mesmo com isso que o senhor falou, que se a gente fosse interpretar conforme a Constituição, tudo, absolutamente tudo, muitas medidas provisórias seriam derrubadas. Eu estava fazendo pesquisa para essa reunião da gente, e eu até vi o questionamento de que, diante do fechamento de tantas empresas, com tantas demissões, com o aumento do número de desemprego por conta do Covid, não seria melhor fazer a interpretação conforme a medida provisória, justamente para tentar diminuir os impactos na economia que interpretar conforme a Constituição traria? Olha, eu não sei se seria basicamente você fazer uma interpretação conforme a medida provisória, porque a gente estuda lá no começo que existe aquela hierarquia entre leis. Em momento algum a gente pode colocar a medida provisória em si, né, acima da Constituição, mas a gente tem que fazer essa interpretação, né, considerando fatos e momentos, né? Eu acho que, volto a dizer, esse é um momento ímpar e que ele tem que ser considerado acima de várias outras coisas, né? No último mês, aconteceu um debate ou melhor, vários debates bem interessantes no Instituto de Direito Público de Brasília, e sob mediação do Dr. Rodrigo Mudrovich, e foi bem interessante isso, porque grandes doutrinadores do país inteiro, grandes advogados, ministros, inclusive o ministro Gilmar Mendes participou de alguns encontros, todos eles fizeram vários debates considerando inúmeros temas do direito. Então, eles trataram desde do direito penal ao direito processual civil, ao direito privado, né, aos contratos imobiliários, as questões constitucionais, a liberdade de ir e vir, entendeu? Tudo isso analisado primeiro sobre a luz dos fatos, mas tendo sim a Constituição como uma baliza, tá
Tá entendendo? Não é que o momento autorize você fazer tudo, você rasgar a Constituição, mas você necessariamente não pode ter uma interpretação tão, posso dizer até ortodoxa, né? Tão apegada à letra da lei como comumente a gente faria em relação à Constituição, né? Em relação à defesa da Constituição. Em relação a isso que você está falando, de colocar o fato sobre a Constituição, né, analisando primeiro o fato, a gente tem, inclusive, muitas críticas já de caráter político e ideológico em relação à atuação do STF, que levanta muito essa situação de que, tipo, a Constituição, ela vai sendo de acordo com o que eles querem. Assim, eles vão decidir de acordo com o que eles querem, não importa a Constituição, não existe essa questão de ser guardião da Constituição, enfim. E aí, isso até pode ser verdade, mas deixando a questão política e ideológica de lado. Mas eu acho que, nesse momento, é muito bem como o senhor colocou, a gente tem que analisar o contexto geral. Assim. A gente tem uma população no Brasil que ela não tem acesso à informação. Ela não tem, assim, em sua maioria, a informação ainda é muito elitizada, principalmente a informação verídica, né, que a gente possa confirmar. Então, a gente está vivendo um cenário em que as pessoas não acreditam no que está acontecendo, não acham que isso é real, acham que isso é simplesmente desdobramentos, manobras do governo para conseguir controlar a vida das pessoas. Então, assim, é importante que a gente realmente traga esse fato, essa vivência que a gente está tendo, essa experiência muito atípica, muito diferente daquilo que a gente já viveu, para que essas pessoas entendam que a Constituição, ela realmente ela tem que ser seguida, ela tem que estar dentro do ordenamento jurídico, tem que seguir o Estado democrático de direito, mas ela também pode ser flexível no sentido de abarcar situações como essa. Assim, a gente está vivendo uma pandemia mundial, é uma coisa que todos os países do globo estão afetados por isso. Então, a gente não tem como colocar a nossa Constituição do nosso Brasil, assim, acima daquilo que recomenda as autoridades médicas de todo o planeta. Então, assim, eu acho muito importante isso ser colocado, porque no momento em que a gente está vivendo, a gente precisa se atentar para isso. O direito ele tem que servir para o que a gente tem de vivência. Assim, ele tem que regulamentar, ele tem que legislar e normalizar as situações que a gente existe, que já existem, claro, tentando evitar outras também, mas de acordo com o que a gente tem socialmente falando. Não adianta a gente criar uma lei que não há um costume anterior ou não há uma vivência anterior para regular nada, que a gente simplesmente não sabe quando é que vai servir, para quem vai servir, quem é que vai ter que andar de acordo com aquela lei e etc. Então, acho muito importante essa colocação, porque a MP que a gente está falando também entra nisso. Assim, a gente precisa de uma norma que fale a respeito desse momento. E, claro, não vai ser perfeita, a gente tem que trabalhar nisso, mas a gente tem que pensar como é que a gente tá aplicando essa norma, como é que essa norma está sendo escrita também, se ela realmente está de acordo com a Constituição ou não, mas se ela está de acordo com o momento que a gente está vivendo, se ela está atendendo às necessidades que o ser humano tem, que o brasileiro tem, que isso às vezes tem que estar acima da própria Constituição, porque a nossa Constituição, apesar dela ter muitos artigos, ser uma Constituição extensa e que trabalha sobre diversas coisas, a gente não tem essa previsão. A gente é uma situação que ninguém poderia prever, isso em 1988. Então, é importante que a gente saiba que a Constituição ela tem que ser respeitada. Isso aí é um fato, isso é uma máxima que a gente deve levar para o dia a dia. Mas a gente também tem que entender que há situações e situações. Há casos em que realmente a Constituição não pode se desdobrar, não pode se flexibilizar para a vontade de um grupo, de um partido político, de uma elite ou uma classe baixa, enfim. Não é isso, mas ela tem que se adaptar aos momentos que a gente vai vivendo. Então, a gente não tem como legislar sobre tudo, mas à medida que a gente vai tendo essa experiência, vai tendo essas necessidades, a gente vai trazendo isso para o ordenamento jurídico. Enfim, era só essa colocação. Pois é. Pode falar, doutor. Às vezes eu também me empolgo quando eu começo a falar. Ficou meio que um tom de desabafo também, né? Mas olha só, eu não teria como não falar nisso, né?
Mas óbvio que o STF ele é movido por diversos interesses. Não estou dizendo que os interesses não sejam legítimos ou que sejam interesses escusos, certo? Uhum. Mas tem interesses que todos nós sabemos que dominam a sociedade em si, entendeu? Não só o interesse econômico, mas interesse religioso, o interesse social, o interesse moral, entendeu? Então, assim, essas pautas todas são levadas ao conhecimento de um julgador. Eu acho que é muito saudável que algumas posições elas sejam, sim, modificadas com o tempo, entendeu? Isso é fruto do amadurecimento de uma sociedade ou até mesmo de um retardamento da sociedade, tá? O importante é que a decisão, naquele momento, ela guarde uma relação direta com o que a gente vive, entendeu? Imagina só, dando um exemplo bem grotesco, que o STF tivesse decidido lá sei lá, no começo da sua história, que as mulheres não poderiam votar. Ó, tá lá, tá definido que mulher não podia votar. E aí a gente tá agora em 2020 e o STF, não, mas é porque a gente decidiu lá, há 100 anos atrás, que mulher não poderia votar. Não é assim. A sociedade evolui, as decisões têm que acompanhar essas coisas, entendeu? E passa a ser interessante, sim, que isso se adeque. Trazendo para um exemplo mais palpável aqui, mais próximo da gente, para não ser tão grotesco como esse outro exemplo que eu falei. A união civil entre pessoas do mesmo sexo era rechaçada até bem pouco tempo atrás, não é? A Constituição Federal de 88 trouxe um conceito de família, o Código Civil de 2002 trouxe um conceito de família, e olha que em 2002 já era bem aceitável a gente ter esse tipo de relação, não é? E aí, só recentemente foi que o STF veio dizer, não, pessoal, é legal sim, o importante é o amor, entendeu? Não quero saber se vai ser homem e mulher, 2 homens, 2 mulheres, enfim. Vamos normatizar isso daí, vamos regular isso aí. E aí, eu trago, já antecipando essa outra discussão que a Letícia falou, é muito fácil você ter um conceito anarcocapitalista nesse momento e dizer, olha, eu defendo a livre iniciativa e etc e tal. Ah, você defende a livre iniciativa? Tá, defendo. Então vamos fazer o seguinte, vamos esquecer todas as políticas públicas e as políticas de intervenção do Estado na economia. É muito interessante quando você diz isso, por exemplo, quando você tenta guiar o valor do dólar, entendeu? O anarcocapitalista está lá investindo na bolsa, brincando com suas ações, movimentando dinheiro virtual para cima e para baixo e não sei o que e tal. De repente, chega o presidente e fala uma bobagem qualquer e aí o dólar dispara, né? E aí o que faz o dólar parar? É o próprio governo que vai lá e injeta suas reservas de dólar na economia para tentar equilibrar o dólar. Pô, isso também é intervenção do Estado, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa pensar direito. E eu não esperava que fosse assim, mas essa pandemia traz esse debate do papel do Estado para a sociedade, entendeu? Para dizer, olha, não se trata da sua liberdade de ir e vir, mas se trata do direito à saúde de toda uma população, entendeu? Não é o fato de você não poder sair de casa, é o fato de que se você sair de casa, você pode estar transmitindo uma doença para várias pessoas que não têm qualquer relação com você. E aí entra aquela máxima do direito de, olha, o seu direito só vai até onde começa o do seu vizinho, né? Então mais uma vez isso. É mais uma vez o direito público se sobrepondo e sendo mais importante do que o privado, né? Pois se vocês, na minha época de estudante, eu era muito curioso, eu gostava muito de viajar nas aulas de ciência política, né, e de sociologia. Eu tive 2 grandes professores que, inclusive, foram professores da Facisa durante um tempo. Era professor Epifânio e professor Mário Ramos. Não sei se ainda dão aula lá, mas... Mário Vinícius? Não, Mário Ramos. Ah, não. A gente teve com o Mário Vinícius. E eles eram bem interessantes porque eles suscitavam muito esse debate.
E aí eu me debrucei sobre o Leviatã, sobre o contrato social, sobre o espírito das leis, enfim, todas essas obras eu tive que ler. E aí, achando pouco, quando eu fui fazer a minha monografia de conclusão de curso, eu fui falar sobre direito constitucional e criei uma tese que talvez hoje, eu não sei se seria tão interessante, que seria colocar o Ministério Público como um quarto poder, né, da independência ao Ministério Público, colocar ele como um quarto poder. E aí, para isso... Perdão, doutor. Isso era uma coisa que nosso professor de ciência política, que é Aécio, ele já levantava. Tanto ele quanto Dimitri, se eu não me engano. Mas ele levantava muito essa questão do Ministério Público como um quarto poder. Há quem diga, né, trazendo mais uma vez para esse debate político-teológico, que na realidade o quarto poder seria a imprensa. Mas quando ele fala do Ministério Público, eu acho muito interessante essa tese. A minha monografia tem 10 anos, tá? Então, se essa ideia surgiu daí para cá. Mas olha só, é interessante. Você não pode colocar a imprensa como quarto poder. Na verdade, a imprensa como quarto poder é um livro que foi um best-seller mundial, chamado Quarto Poder, que ela fala justamente sobre a imprensa. Mas aí não tem como colocar a imprensa como quarto poder, porque a gente está tratando de entes públicos, né? De facções, ó. Como é que eu posso dizer? De repartições dos poderes, né? Mas, enfim, aí o que é que eu queria dizer em relação a isso? Que quando você vai estudar o contrato social, em grosso modo, foi o momento em que as pessoas passaram a viver em sociedade e disseram, olha, se a gente continuar vivendo desse jeito, vai dar um problema muito grande, porque a gente não tem nada que nos... Como é que eu posso dizer? Que diga como nossas relações devem ser, né? Limitar também, né? Criar uma limitação de até quando você pode entrar no terreno do outro, enfim. Isso. E aí a gente não tem em algum momento da evolução humana, a gente resolveu que a gente precisaria de um contrato social, de um pacto entre as pessoas, para que esse pacto tornasse a vida em sociedade possível. Ou seja, a gente não conseguiria viver em sociedade se a gente não tivesse normas que pudessem balizar minimamente nossas condutas, né? E óbvio que o ordenamento foi amadurecendo, e aí a gente chegou ao ponto que nós temos hoje, que é um ordenamento maduro, e que a gente tem uma Constituição, que é a lei primeira, né, que rege todas as outras relações, que espalha seus tentáculos por todas as áreas do direito, e que traz importantes questões em relação a isso. Então, se a gente buscar vincular a MP 936 com a Constituição e essa questão do papel do Estado, o que a gente vai ter? A nossa Constituição, desde o preâmbulo até o artigo 5º, ela diz que a gente vive em uma sociedade capitalista regida pela livre iniciativa e etc. Né? Então, assim, está bem claro que nós vivemos num regime capitalista. A Constituição diz que a gente vive num regime capitalista. Tá? Mas, como é que a gente pode viver num regime capitalista e ter o Estado intervindo na atividade privada? Entendeu? Intervindo ao ponto de dizer, olha, se você não demitir esse camarada, eu pago o salário dele. Agora você vai ter que deixar ele trabalhando lá por mais 2 meses. Tá entendendo? São formas de intervenção da sociedade, do Estado nisso daí. O Estado agora está querendo editar uma lei, o REGET que eu falei, que, por exemplo, ele proibia as ações de despejo no período por débitos compreendidos entre março e outubro de 2020. Entendeu? Então, imagina o tanto que é o Estado dizendo, vem cá, a relação é eminentemente privada, você tem um contrato de aluguel ali, o Estado não tem nada a ver com o que vocês estão acordando. Mas ele está dizendo que se o cara ficar sem lhe pagar, você não pode despejar ele. Entendeu? Então, entra o papel do Estado nisso daí. A minha posição pessoal, certo? O Estado, ele deve garantir o bem-estar social das pessoas, certo? Independente do que ele pode fazer, né? Você vai entrar numa discussão filosófica muito grande, sobretudo se você parar para ler
George Orwell, com 1984, ou ler Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, e aí que você tem estados muito grandes, muito inchados, e que controlam a vida das pessoas de uma maneira muito intensa, tá entendendo? Mas não tem como a gente fugir do papel do Estado nisso daí, entendeu? O Estado ele tem que intervir na economia. Se o Estado não intervém na economia nesse momento, a gente ia viver um momento de caos absoluto. Imagina se as nossas relações trabalhistas fossem parecidas com a dos Estados Unidos, por exemplo, onde direitos trabalhistas num mundo extremamente capitalista são, para o nosso conceito, são mínimos, entendeu? Então lá eu tenho a liberdade de demitir quem eu quiser. É por isso que os Estados Unidos alcançaram agora o maior número de desempregados desde o crash da Bolsa de Nova York. Entendeu? Por quê? Porque eles não têm essa interferência do Estado de dizer, não, empresário, vem cá, sustenta esse empregado aí, porque é importante que ele continue empregado, não é que ele continue trabalhando ou que ele continue vinculado, e eu vou te retribuir de alguma forma isso, né? Nos Estados Unidos, não, os caras demitem e admitem com uma facilidade muito grande. Então, lá não foi criado esse tipo de programa. Então, está todo mundo sendo demitido e o governo sendo obrigado, por não ter um trabalho de seguro-desemprego, de FGTS, etc., de dar cheque a boa parte da população, né? Saíram distribuindo cheques nos Estados Unidos para que esse pessoal pegasse aí, salvo engano, $1.000, $1.200, né? E pudessem se manter com esse valor por um período de tempo razoável. O senhor falou em uma questão que eu acho muito importante. O direito do trabalho dentro do Brasil, eu vejo ele muito criticado pela classe empresária. Inclusive, assim, meus pais têm um restaurante, a gente sabe que realmente eu vejo o lado deles, eu também vejo o lado dos funcionários que a gente tem lá. Mas esse protecionismo que a gente tem nas leis trabalhistas, massivamente, ele é muito criticado. Inclusive, a atual gestão que a gente tem do governo, ele parecia dar muito ouvidos a essa classe empresária na época das proposituras das suas... da sua campanha, enfim, do que achava que iria fazer. E aí, se não fosse esse protecionismo do Estado, como é que a gente estaria hoje, né, numa época de pandemia? Porque os Estados Unidos, além de eles serem uma sociedade muito capitalista, mas eles têm uma certa educação financeira que o brasileiro não tem. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a Apple, que é uma empresa assim, mundial, ela está começando a aceitar parcelamento de seus produtos agora. Assim, lá, ou você tem dinheiro ou você não tem. No Brasil, a gente não tem isso. Essa cultura de cartão de crédito, de que eu vou parcelar em 12 vezes e aí vamos ver no que vai dar. Como é que a gente teria condições, enquanto povo, assim, educação, de se manter numa época dessa, se a gente não tem uma reserva, se a gente não tem essa cultura de não gastar? E isso também, essa questão da educação do brasileiro, entra também na situação de isolamento. Como é que a gente espera que o povo brasileiro tenha a educação de ficar em casa? Que o povo brasileiro tenha a educação de olhar para o direito do outro e dizer, não, o meu direito à liberdade, ele vai ter que ser ceado porque o direito à saúde do outro tem que ser colocado em questão, ele tem que ser levado em consideração. Então, assim, isso tudo para perguntar, essa questão do protecionismo das leis trabalhistas, como é que o senhor vê? Qual é a sua visão em relação a isso? Principalmente nesse momento de agora, assim, que a gente tem essa pandemia e está tendo essa intervenção do Estado tão forte. Letícia, isso é bem interessante e eu costumo dizer muito aos nossos clientes, aos empresários, que o problema do empresário não é o direito do trabalho, não. O problema do empresário é o direito tributário, entendeu? Ele tem que brigar com o Estado, ele tem que discutir normas de direito tributário, ele tem que buscar uma reforma tributária, né? O direito do trabalho, a legislação trabalhista, ela é protecionista, sim, e ela deve ser protecionista, tá? Agora, a perspectiva, a visão que deve ser criada é a seguinte: o empresário em si, ele não vive isolado. A empresa dele não é suficiente para gerir
a família dele, todos aqueles que ele gosta ao redor, entendeu? Então, assim, o direito do trabalho, ele não se aplica só a mim, que sou empresário, mas ele se aplica, por exemplo, ao meu irmão, que é empregado. Ele se aplica à minha tia, que é empregada, entendeu? Ele se aplica ao meu filho, que vai nascer daqui a 10 anos e que vai continuar trabalhando numa empresa, entendeu? Então, assim, se faz necessário esse protecionismo. E outra coisa, esse protecionismo e essa falta de cultura financeira que a gente tem é que faz a economia girar, entendeu? Então, é o seguinte, o cara não vai almoçar no restaurante dos seus pais se ele não tiver a garantia de que ele tem condições financeiras para fazer isso, entendeu? Se ele tiver um mínimo de segurança no trabalho dele. Por quê? Porque se ele se sentir estável, se ele souber que amanhã ele pode ser demitido e ficar sem nada, o que ele vai fazer? Ele vai tentar reduzir ao máximo, cortar todas as despesas dele e tentar enxugar isso daí, entendeu? Então, uma coisa acaba levando a outra. No Brasil, a gente trabalha com uma legislação que te permite uma certa folga, entendeu? Eu digo folga porque se você for demitido hoje, em um contrato de trabalho padrão médio, você tem alguns meses de seguro-desemprego, 3 meses de seguro-desemprego, você tem um FGTS, entendeu? Você tem uma multa de FGTS, você tem um aviso prévio, entendeu? E isso te permite, durante pelo menos uns 3 meses, segurar as barras, entendeu? Nos Estados Unidos, não. O pessoal ele é obrigado a ter essa cultura financeira, porque o cara vai ser demitido hoje e amanhã ele não vai ter nada, entendeu? Ele vai ter o que ele conseguiu economizar ao longo do tempo. Então, se faz necessário olhar essa perspectiva do empresário sobre um outro enfoque. Por exemplo, o Brasil ele tributa demais consumo, entendeu? Ele tributa demais todos os bens de consumo. Então, imagina que a gente, por exemplo, paga 300% de imposto, ou aproximadamente isso, numa garrafa de cerveja, entendeu? A gente paga, sei lá, mais de 100% de imposto no litro de gasolina, entendeu? Então, essas coisas interferem no custo final da mercadoria. Quando eu aumento muito o imposto na gasolina, sobe tudo. Sobe o frete, sobe o valor da mercadoria que eu vou comprar, sobe o valor do arroz que eu tenho que transportar, do feijão, da carne, etc. Uma coisa está completamente ligada à outra. Então, se eu promovo uma reforma tributária para diminuir os tributos sobre consumo e aumentar os tributos, por exemplo, sobre a propriedade, entendeu? Sobre tributar ganhos, tributar lucros e dividendos, tributar as grandes fortunas, entendeu? Eu consigo, nesse jogo, tornar as coisas mais fáceis. Agora, esse período de transição entre um regime tributário e outro vai ser caótico, né? E aí ninguém está preparado para ter esse peso político nas costas, entendeu? E então é isso. Eu acho que a lei trabalhista ela tem que ser protecionista, sim. Eu acho que isso faz com que a nossa economia gire, entendeu? Faz com que a nossa economia rode, e a gente ainda tem uma economia eminentemente baseada no consumo, né? Então, por ter uma economia baseada no consumo, voltada para o consumo, é que a gente tem que ter essa folga aí na legislação. E só mais uma coisa, para a gente relacionar essa MP com o direito do trabalho, com o direito constitucional e com o direito empresarial. É completamente inviável para um empresário demitir no dia de hoje, certo? Economicamente é péssimo para ele, tá? A menos que ele tenha estudos extremamente seguros de que o mercado que ele trabalha, certo? Que o produto que ele trabalha vai ter uma recuperação muito lenta. Então, aí tudo bem, aí se justifica, entendeu? Mas se você espera, por exemplo, um retorno imediato, né, não vale a pena você demitir, porque é muito caro você demitir, tá entendendo? Então, você fazer, por exemplo, a suspensão desse contrato de trabalho, você não está tendo prejuízo com isso, entendeu?
teu prejuízo não vai ser com o funcionário, você tem que estar preocupado com o que você não vai ter de receita, mas você não vai estar tendo despesa com esse empregado, né? Então, isso daí é uma questão de assessoria, é uma questão de você sentar e analisar números e analisar dados. Se eu fosse, por exemplo, um empresário que trabalhasse com festas, com shows, eu sei que esse setor vai sofrer muito e vai demorar muito para se recuperar. Tudo bem, é justificável fazer a demissão, certo? Mas se eu trabalho com um restaurante e eu sei que esse restaurante ele trabalha com self-service e esse self-service ele está ali em constante rotação porque atende, por exemplo, um pessoal que está ali no centro, atende o público que trabalha no centro, os comerciários e etc. Então eu sei que na hora que o comércio reabrir, eu vou ter esse movimento todo de volta, entendeu? Então não é vantagem para mim demitir agora e pagar aviso prévio, pagar FGTS, a multa, né, pagar, enfim, todos os direitos trabalhistas, sabendo que lá na frente eu vou ter que recontratar esse cara, entendeu? Não vale a pena, né? Não vale a pena. Mas existem em alguns outros casos, sim. É justamente por isso que está aí a importância da intervenção estatal, até mesmo na iniciativa privada nesse momento, para justamente tentar minimizar os impactos negativos que isso teria, os maiores impactos, né, porque a gente já está tendo, mas impactos negativos ainda maiores que a gente teria na economia. Em relação à MP, se o senhor queria fazer alguma outra colocação? Olha, a colocação que eu tenho para fazer é dizer que ela é super importante, que ela foi super válida, que foi um instrumento que, se não perfeito, mas ele foi super importante para o momento que a gente está vivendo, certo? Eu acho que há um grande erro em relação a essa questão que você levantou muito bem, do período dela, certo? Do período de vigência dela. Até porque você não tem como criar uma cultura de isolamento se aquela pessoa que precisa ficar isolada, ela vai receber um auxílio de R$ 600, mas ela não sabe até quando esse auxílio vai ser pago, entendeu? Então, assim, às vezes os caras estão pensando que eu não posso ficar em casa com R$ 600 porque eu não sei se mês que vem eu vou ter os R$ 600, entendeu? Então, a gente está hoje no dia 9 de maio e a gente não sabe se o auxílio vai ser pago no mês de junho. Tá entendendo? Então é óbvio que o cara que recebeu R$ 600 para ficar em casa durante o mês e que tem inúmeras despesas, ele não vai ficar em casa achando que tá tudo bem com ele. Esse cara vai ter que sair de casa, ele vai ter que lutar pelo pão dele, ele vai ter que infringir as normas, entendeu? E a mesma coisa dos empresários, né? Os empresários, eles também não podem ficar à mercê disso, de dizer, vem cá, eu tenho que voltar a funcionar, porque quando for amanhã, se não for renovada essa MP, eu já tenho que pagar salário de funcionário, entendeu? Eu já tenho que pagar salário de empregado. Como é que eu vou pagar o salário de empregado se eu não tenho receita? Então, assim, tudo isso tem que ser posto. Inclusive, essas medidas da MP, elas têm que durar mais tempo do que o fim do isolamento. Então, vamos ser bem binômio, assim, bem binário, e dizer, olha, vai ser 0 ou 1. Então, o isolamento vai terminar no dia 25 de agosto, tá? Colocando 25 de agosto que é meu aniversário, para a gente fazer uma festa grande aí. Então, ó, vai terminar no dia 25 de agosto. Então, no dia 26, já corta o auxílio. Não é assim, entendeu? Se o isolamento vai terminar no dia 25, você tem que dar um mês para que as empresas possam se recuperar, para que elas possam pagar e etc, etc, etc. As grandes economias do mundo, elas já estão cientes de que vão ter deflação, que vão ter prejuízos, que vão ter perdas significantes. Então, a gente não pode estar pensando agora no rombo do Estado, entendeu? No problema que o Estado vai ter, porque a economia não vai crescer esse ano e etc, etc. Cara, é óbvio que não vai crescer e nem deve crescer, entendeu? Se ela crescer, ela vai crescer às custas de muitas vidas, e isso não é interessante, não é? Então, a programação, o erro dessa MP é esse, né? O erro principal dessa MP é esse, é ter um prazo certo e não se estender para além do período de isolamento, entendeu? Pois é, até porque assim, a gente está vivendo um
incerteza muito grande em relação a essa data. Então, se a gente pelo menos conseguisse determinar, ó, dia 25 de agosto vai acabar, e aí vamos colocar mais um mês. Mas nem isso a gente sabe. E pelos números que está aumentando, a gente hoje está chegando a 10 mil mortos no Brasil. Isso é um número altíssimo. Assim, esse é um número muito alto. E que as pessoas não se lembram mais. Assim, eu acho que a gente está numa ânsia tão grande de reabrir o comércio, de voltar a uma vida normal, que nunca mais vai ser a mesma. Isso aí, a gente está entrando numa pandemia. E eu acho que todo mundo não vai sair do jeito que entrou. Mas essa ânsia, essa ansiedade, essa vontade tão, tão louca, assim, de voltar à normalidade, acaba fazendo com que a gente até esqueça desses números, assim, poxa, 10 mil mortes, e aí, o que a gente vai fazer sobre isso? Eu acho que o próprio governo que está editando essas medidas, que está trazendo essas medidas paliativas mesmo, como o senhor disse, eles estão esquecendo disso, assim, eles estão querendo antecipar uma situação que a gente não sabe quando é que vai acontecer, em nome de um bem econômico que a gente simplesmente, esse ano a gente vai ter que abrir mão. Assim, quem não sair desse ano, aliás, quem sair desse ano ileso, então é porque não viveu 2020, né? A gente está vivendo uma situação muito atípica. Em relação à MP, eu queria saber o que é que o senhor mudaria, o que é que o senhor acrescentaria, tiraria no que a gente tem da MP hoje. Tá. Primeiro, em relação ao benefício emergencial, eu não acredito que o valor seja suficiente, seja interessante. Eu acho que esse valor poderia sim ser um pouco maior, e eu modificaria a forma de pagamento disso daí, entendeu? Tem alguns dados e alguns estudos bem interessantes sobre outras formas, vias alternativas de pagamento desse auxílio. Então, por exemplo, por que a gente tem que concentrar a maior parte dessas operações na Caixa Econômica Federal? Por que a gente não pode fazer com que todos os bancos façam esse pagamento? Por que não as lotéricas que já foram autorizadas a funcionar fazer esses pagamentos? Por que correspondentes bancários não fazem esses pagamentos? Entendeu? Por que não se criam métodos, e aí eu vi até um economista falando um dia desse, por que não distribuir cartões, já que você tem um cadastro único, né? Por que não distribuir cartões para esses endereços? Uma espécie de cartão pré-pago com esses créditos. Ah, mas os Correios não conseguem suprir essa demanda. Vamos colocar o Exército, então, para entregar isso daí. Tá? Vamos criar mecanismos de espalhar essa forma de pagamento. Né? Em relação ao benefício emergencial, ao auxílio emergencial, essa é a minha grande crítica. Em relação à redução da jornada de trabalho e à suspensão, a minha grande dúvida, ou melhor, a minha grande crítica é justamente essa questão do tempo, né, de poder se fazer isso, ou ainda de criar mecanismos para o caso das partes não conseguirem chegar num acordo, certo? Porque a gente está sempre colocando isso como se fosse uma faculdade do empresário promover a suspensão ou a interrupção, ou melhor, a suspensão ou a redução, quando na verdade é um acordo. Então a gente tem que ter sempre em mente que isso é um acordo. Mas e se as partes não chegarem a esse acordo? Que mecanismos a gente poderia adotar? Entendeu? Eu acho que é interessante ver isso daí também, tá? Se a gente poderia, por exemplo, fazer a rescisão do contrato de trabalho com o parcelamento do pagamento das verbas rescisórias, entendeu? Ou se o empregado que fosse demitido, ele não perderia aquela carência do seguro-desemprego para receber novamente o seguro-desemprego, entendeu? O governo já permitiu diversas vezes saques do FGTS para situações tão só econômicas, porque não permite agora também o saque do FGTS, entendeu? Para uma situação atípica como essa. E então eu acho que a MP ela deve caminhar nesse sentido, ela deveria ter caminhado nesse sentido. E eu acho que ela está muito perto de perder a validade, né? Na verdade, não é nem perder a validade, porque os efeitos dela são tão curtos que ela sequer vai ter aquele problema de ser convertida em lei, parará, né? Mas
outra vai ter que ser editada, e aí eu acho que eles devem se ater um pouco mais a essas questões. Pelo menos a gente espera que outras sejam editadas, né? Eu queria só deixar para reflexão de vocês, enquanto estudantes, essa questão de fato, de debater o papel do Estado nesse momento, né? Uhum. E promover aí uns estudos bem interessantes nesse sentido de saber qual seria o limite do Estado no papel da sua intervenção, até onde o Estado pode intervir na vida privada, né? Deixo como sugestão de leitura aí esses 2 best-sellers que eu já falei, de 1984 e Admirável Mundo Novo, que são bem interessantes. E trazer essa questão aí de até verificar como se saíram os países que tinham uma maior intervenção do Estado na questão da pandemia, entendeu? Talvez seja um artigo interessante para vocês, né? Um tema interessante para um artigo aí, discutir, procurar dados, levantar dados e ver quais países se saíram melhor no enfrentamento da pandemia, aqueles que adotavam uma intervenção mínima do Estado, né? Ou aqueles que tinham uma intervenção um pouco maior do Estado nas suas atividades, né? Eu tenho só um exemplo bem, acho que até grotesco não, exagerado, da intervenção do Estado nessa questão da pandemia. Um amigo visitou a China recentemente e falou que eles utilizam lá, eles não têm acesso a boa parte das redes sociais que a gente tem, eles não têm acesso à internet como a gente tem, WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. E toda a vida deles, ela é regida como se fosse um único aplicativo, entendeu? Que você utiliza para absolutamente tudo, né? Então, assim, esse aplicativo é rede social, é chat, é banco, entendeu? Ele comanda tudo, né? E com esse aplicativo, ele é comandado, ele é gerido pelo Estado, tá entendendo? Então, assim, o Estado, ele tinha um controle absurdo do nível de movimentação e isolamento das pessoas, né? E ele me falava que as pessoas, elas recebiam uma espécie de selo virtual que eram divididas em cores, né? Então, assim, se você tivesse a cor verde, aquela região onde você estava livre para se movimentar. Se você estivesse com o selo amarelo, você tinha que deter um certo grau de isolamento. Se você tivesse um selo vermelho, você tinha que ficar em casa de todo jeito, porque a polícia sabia onde você estava, os agentes do Estado iam lá, entendeu? Intervir diretamente, né? Eu confesso que eu não me debrucei exatamente sobre a verdade disso daí, ou como funciona isso daí, até porque as informações que vêm de lá são muito restritas e controladas, mas se você pensar que num país de 1 bilhão de habitantes, né, eles tiveram um número de mortos equiparado a um país da Europa com, sei lá, 500 mil habitantes, com 1 milhão de habitantes, é absurdo isso, entendeu? É absurdo. Então, fica aí para reflexão essa questão do papel do Estado e do resultado dos Estados no enfrentamento dessa pandemia. Não tem como a gente comparar direito trabalhista em relação a outros países, porque as legislações são bem próprias, né, de cada país. Mas esse debate aqui, ainda para quem é fora do direito, eu acho que é muito acessível, assim, porque traz questões muito atuais e que a maioria das pessoas está inteirada do que está acontecendo. E ainda que não esteja, também é uma forma de aprender, né? De agregar novas informações, novos conhecimentos, enfim. Pessoal, encerrando a minha participação aqui, eu queria renovar minha satisfação em estar conversando com vocês. Foi bem bacana a conversa, foi super produtiva. Adorei o projeto do Constituição é Notícia. Tem tudo para ser bem elucidativo assim, e atender muita gente, tanto do corpo acadêmico, de alunos, como do público em geral,
Então, peço que vocês insistam nisso daí, porque tem um futuro bacana, né? Informação e cultura é sempre o melhor caminho, tá? Então, contem sempre comigo para o que precisar, estou aqui à disposição, doido para ter outras conversas com vocês. E obrigado, boa sorte para vocês e até breve. Então, gente, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Fábio Almeida, em nome dos nossos coordenadores, os professores Lafayette e Marcelo. Realmente é uma discussão muito produtiva, essa medida provisória. A gente consegue ver a importância do direito na necessidade de atender à demanda do momento em que estamos vivendo, e também como essa medida provisória foi importante para amenizar os impactos econômicos que, infelizmente, não tem como evitar, mas amenizar esses impactos que vão ocorrer por conta da pandemia. Obrigada para quem assistiu até agora, e comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida que a gente vai responder.